inextricáveis interligavam-nos e custaram o trabalho de milhares de homens durante meses. A chinampa like this one could produce up to 7 crops a year, whereas a farm on the mainland could yield 1, maybe 2, maybe 3 at the most. As a crop was ready to harvest on a chinampa, seedlings from another would be sprouting out of mud that would be spread on a boat adjacent to the chinampa. Then when the seedlings were ready, they'd be transported to the chinampa, and this cycle would be repeated over and over and over again on hundreds and then thousands of chinampas. Now, it was this technology that transformed Tenochtitlan from just another tribal town in the 14th century to a dominant and thriving city-state. Com a cidade bem assentada e vastas terras sob seu controle, os astecas empurraram as fronteiras do império, alargando-o como nunca fora feito. E criaram uma tentacular rede de estradas, as supervias astecas. Mas à medida que o império crescia, o mesmo se dava com a prática do sacrifício humano. Logo, rios de sangue começariam a correr nas ruas de Tenochtitlan. A média de vida do cidadão asteca era de 37 anos. Hoje, Tenochtitlan, capital do Império Azteca, desapareceu, enterrada sob a moderna cidade do México. Mas há 700 anos era uma capital florescente e agitada, construída por excelentes engenheiros e governada por grandes imperadores. Em fins do século XV, a população asteca explodira. O imperador seguinte empreenderia uma série de conquistas que rivalizariam com quaisquer outras de nossa história. Seu nome era Ahuitzotl, que seria um guerreiro ainda maior que seu avô Montezuma. Em 1502, Ahuitzotl tinha realizado conquistas até a costa pacífica e alargara o império para o sul até a Guatemala. His reign was kind of like a golden age. He was a king that opened up transport routes to the coastal areas and to lowland areas where the Aztecs got their greatest luxuries, these shimmering tropical feathers, the gold, the precious stones that the nobles and rulers wore as symbols of their station in life. Para levar as riquezas ao coração do império, os astecas construíram uma rede de supervias que cortavam todo o México Central. Velocistas ficavam de plantão a cada 7 quilômetros, criando uma espécie de correio expresso federal. Cartas e bens percorriam mais de 300 quilômetros da costa do Golfo até Tenochtitlan em 24 horas. Mais rápido que o serviço postal de hoje. O império atingira seu ponto máximo e Ahuitzotl decidiu dar início a um grande empreendimento. Uma pirâmide que se ergueria no coração da capital como símbolo de seu poder absoluto. Foi chamada de Templo Maior e fazia jus ao nome. A base da pirâmide tinha 90 metros de comprimento por 75 de largura e erguia-se à altura de 15 andares. Duas escadas de mais de 100 degraus subiam por 60 metros e levavam a 2 templos gêmeos em honra aos deuses da chuva e da guerra. Os templos foram reconstruídos 7 vezes no mesmo local. A primeira em 1325 na fundação da cidade. À medida que o império crescia, a pirâmide crescia junto. Cada estágio era construído em cima do estágio anterior. The Temple Mayor was built mainly with a stone called Tezontle, that is volcanic stone. It's a very lightweight stone that would prevent the sinking of the temple. Pisos e paredes eram revestidos com uma mistura de calcário e gesso, lembrando o concreto. Alguns exemplos achados hoje, 500 anos depois, continuam tão resistentes quanto o concreto moderno. Os operários trabalharam décadas para completar esse monumento aos deuses. O templo permaneceu enterrado até 1978, quando trabalhadores da Companhia de Energia, ao escavar uma vala, descobriram um enorme disco esculpido, e ao lado as ruínas do templo.
O disco de mais de 3 metros de diâmetro pesa 8 toneladas e representa o corpo desmembrado da deusa Coyolxauhqui. Coyolxauhqui was the moon goddess, but her brother murdered her because she became pregnant in a very shameful way. Now, the Aztecs weren't prudes by any means. Matter of fact, nobles had many wives and concubines, but amongst the commoners, particularly women, adultery was a no-no and severely punished, often by death. So according to legend, the moon goddess's brother cut her head off, and after he decapitated her, he shoved her body down a hill. The Aztecs reenacted this killing literally and frequently in festivals throughout their calendar year. They would decapitate their victims at the top of a pyramid like this and then push the carcasses down the steps to the great stone at the bottom. Para os romanos, o tesouro mais precioso era o ouro. Para os egípcios, a vida eterna. Para os astecas, o sangue humano. They felt a sense of reciprocity with the gods. So they needed to give a thanksgiving to the gods, giving the most precious thing they had, that was human blood. Os astecas o chamavam de água preciosa. Acreditavam que se não ofertassem sangue em grande quantidade, o mundo terminaria em apocalipse. It was common practice to adorn the walls of the insides of the temples with fresh human blood. And the smell must have been appalling. Para inaugurar a expansão do grande templo, o imperador Huitzilopochtli ordenou um sacrifício em massa. Os crânios das vítimas foram expostos orgulhosamente em toda a volta do templo. According to some chronicles, they say that there were sacrificed 20,000 people. From a practical point of view and from a scientific point of view, it sounds impossible. So I think that the chronicle that is written by Spanish sources is basically telling us that to their eyes they were many. Com Huitzilopochtli, o derramamento de sangue atingiu o auge. A vida em Tenochtitlan de repente virou uma orgia de mortes. Friends and enemies alike would be brought in to witness the sacrifices. It's always ritual. Sacrifice is always a ritual event, but it was also a political statement, and it was a form of intimidation. Por ocasião da morte de Huitzilopochtli, os astecas haviam institucionalizado o sacrifício humano e transformado em arte a matança nas batalhas. Nas Américas não havia inimigos mais ferozes. Formavam uma elite e tinham um novo e imenso templo dedicado à morte e à guerra. Mas nem os astecas estavam preparados para a guerra dos mundos prestes a ser travada. Os astecas produziam suas navalhas com obsidiana, uma pedra vulcânica tão afiada que até hoje é usada em cirurgia ocular. 1502. Huitzilopochtli, imperador dos astecas, estava morto. Montezuma II, ex-sacerdote de 34 anos, assumiu o poder. Muito longe dali, na Espanha, um jovem notário de 18 anos chamado Hernán Cortés preparava-se para cruzar o Atlântico e obter seu quinhão no Novo Mundo. Essa época foi o zênite do Império Azteca, que abrangia então cerca de 20 milhões de hectares, atingindo as duas costas e avançando bem longe ao sul até a Guatemala. $25 milhões de pessoas obedeciam às leis astecas. 38 províncias com inúmeras cidades pagavam pesados impostos, tornando o imperador e sua corte fabulosamente ricos. The city spread out, glittering against its canals and its lake, bedecked with fine trees and beautiful mansions. Montezuma II presidia tudo aquilo. Era um estadista respeitado e um talentoso militar. Líder severo, ele exterminava cidades que não se curvassem às suas leis. Mas na vida privada mostrava-se confuso. It seems that Moctezuma was a passive individual
perhaps even a depressive individual. Reza a lenda que, tendo visto um cometa riscando os céus de Tenochtitlan, ele passou a noite em lágrimas. À medida que o tempo passava, sua paranoia aumentava. Mas, a par de sua obsessão com o sobrenatural, a verdadeira ameaça se aproximava pelo mar. Sentinelas ao longo da costa relataram ter avistado objetos estranhos que não sabiam como descrever. They never have seen a boat, so they didn't even have a word to describe that. So the Indians refer to those